nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 8 de julho, a palavra de Mateus no capítulo 9. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que lhe expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus, quando uma pessoa não falava, a sua comunidade acreditava que dentro dela habitava um demônio que segurava a voz, que impedia a comunicação e também o louvor a Deus. Por isso a mudez era muito mais do que uma enfermidade, era um sinal de condenação. Quem não falava era visto como indigno, amaldiçoado, separado da bênção e também da comunidade. E como não podia louvar a Deus e nem participar das celebrações religiosas, era tratado como alguém distante também do amor de Deus, como se Deus não a amasse mais. Essa pessoa carregava em si o peso da exclusão, da desconfiança e também da vergonha. Não havia para ela lugar entre os puros da comunidade. Imagine só o sofrimento de alguém que padecia dessa condição. E com o tempo, quando tudo à sua volta repetia que a sua presença não importava, de que havia impureza, aquela pobre alma aos poucos acreditava nessa mentira, que para ela se tornava uma verdade, e a exclusão só aumentava. Pois bem, no texto de hoje, Jesus se aproxima de um homem mudo e o liberta. Um gesto silencioso, direto, sem explicações. A voz volta, o bem acontece. Mas a alegria do milagre não é de todos. Os fariseus não suportam o que vem, não porque duvidem, mas porque não conseguem controlar o bem em Jesus e nem naquele homem. E onde não há controle, tentam impor suspeita. O coração deles está tão fechado que nem mesmo a libertação do outro os comove. Eu quero dizer para você que há pessoas assim, tão tomadas pela insegurança e pela vaidade, que não conseguem fazer festa nem diante de uma cura. Isso revela uma enfermidade muito mais grave do que daquele homem. Quando alguém perde a capacidade de se alegrar com o bem, é sinal de que o espírito dessa pessoa está adoecido, e muito adoecido. Porque uma alma sadia, ela vibra com o que é bom, ainda que esse bem não parta dela. Uma pessoa inteira, ela não mede o valor de um acontecimento pela vantagem que ele lhe traz. Onde a liberdade interior, há espaço para que a alegria alheia ecoe dentro dessa pessoa. Mas onde o coração foi tomado por competição, por comparação, por medo, por vaidade, qualquer luz que venha de fora se torna incômoda. E esse incômodo pode se transformar em agressividade, em ironia, em julgamento. Há gente que não consegue suportar o protagonismo do outro e acaba sufocando tudo ao seu redor. E quando nós vivemos cercados por pessoas assim, o impacto é muito profundo em nossa vida. Aos poucos nós começamos a desacreditar da nossa própria luz. Nós perdemos a espontaneidade, a alegria de viver, e a maldade dos outros nos acua, nos cala, nos diminui. De tanto conviver com quem não nos celebra, a gente aprende a se esconder. E há quem nunca mais se levante disso. Por isso, romper com ambientes, relações, com lógicas em que o bem não é bem-vindo, não é vaidade, é necessidade de sobrevivência. Jesus liberta aquele homem e, a partir disso, ele começa a seguir alguém que o permitiu falar, o permitiu existir, ser inteiro. Porque onde há acolhimento, há cura. E onde há espaço, há também voz. Há muitos calados no mundo de hoje, não por falta de palavras, mas por falta de lugar. Eles vivem anulados pela inveja alheia, silenciados por ambientes tóxicos e presos a relações que se alimentam de controle. A cura de Jesus é mais do que um milagre. É um chamado a reconstruir a vida em outro lugar, junto de alguém que vibre com a verdade, com a liberdade, com o bem, porque só floresce quem encontra solo fértil, e há terrenos em que não vale mais a pena insistir. Seguir Jesus, nesse caso, é também aprender a deixar para trás quem se incomoda com a nossa voz, é descobrir novos ambientes
e romper com aqueles que nos silenciam, que nos roubam o melhor que trazemos dentro de nós. Sim, às vezes é preciso coragem de romper para que a nossa voz volte. Que Jesus nos permita esta coragem de romper com ambientes, com lógicas e, quem sabe, até com pessoas que não se alegram com o nosso bem. Há ambientes que não adoecem o corpo, mas comprometem a alma. Há lugares onde o bem incomoda, onde a liberdade alheia é vista como ameaça, onde a alegria do outro desperta ironia e não gratidão. Quem vive muito tempo cercado por pessoas assim, começa a se calar sem perceber. Abafa o que sente, diminui o que sonha, se molda para não incomodar. E um dia, quando tenta falar de novo, já não encontra a própria voz, porque nem todo silêncio nasce da timidez. Há silêncios que são resultado de um coração ferido por conveniências ásperas demais. Na palavra de hoje, Jesus não apenas cura o mudo, ele o chama para um novo caminho. E talvez tenha sido essa a maior libertação, sair do convívio dos fariseus e passar a caminhar ao lado de quem acreditava nele. Porque ninguém se sustenta muito tempo onde é tolerado, mas não celebrado. E hoje eu quero dizer algo para você. Quem não se alegra com o seu bem, não pode caminhar com você. E a partir do momento em que você entender isso, começa um outro tipo de cura, aquela que devolve a coragem de seguir, mesmo que seja sem todos. E esta coragem é fundamental, ela nos devolve a voz. Mais uma vez, eu quero convidar você para rezar comigo. Vamos juntos deixar brotar do nosso coração esta oração a Deus. Senhor Jesus, cura em mim o que a maldade alheia tentou silenciar. Me liberta das marcas deixadas por quem não soube se alegrar comigo. Restaura em mim a liberdade de ser inteiro, sem precisar me esconder para agradar, nem me calar para ser inteiro. Eu não quero mais permanecer onde a minha luz incomoda. Me conduz para junto daqueles que celebram a verdade, dos que não competem, dos que edificam. Que a minha voz, tocada por ti, não traga mais o peso da defesa, mas a leveza de quem foi curado. E que a tua presença me sustente onde eu for. E mais uma vez, Senhor, eu suplico a tua bênção, para que a paz reine no meu coração. Ilumine os meus passos, o meu dia, e dê paz a mim e àqueles que eu amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não permita que ninguém roube a sua voz. Ela é sagrada. Um bom dia para você e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.